Olá, minha querida aluna, meu querido aluno, aqui é seu querido professor, pesquisador científico, orientador, Alas e Gabriel do Breviário, o primeiro superdotado nível book do mundo, vinculado a um mestrado em Psicologia Cognitivo e Comportamental numa universidade americana, e eu curso à distância aqui da capital da tecnologia, São Carlos, São Paulo, Brasil, hoje dia 30 de setembro de 2025, uma terça-feira, 9 horas e 58 minutos, eu apresento aqui para você o site da editora Apis, que é a editora que eu publiquei minha principal obra, meu livro mais vendido, Os Três Pilares da Metodologia da Pesquisa Científica, o Estado da Arte. Conforme eu falei na aula anterior, se você comprar na editora Apis, além de você pagar um preço mais acessível, eu ganho uma comissão maior. Se você comprar em stand virtual, Casa Bahia, Americana, Magazine Luiza ou outras plataformas digitais, você além de pagar um valor maior, a comissão que eu recebo é menor. Então, tanto para você como para mim, é muito melhor no sentido financeiro na carreira, para que você compre direto da editora Apis, que para você é um valor mais acessível, para mim eu ganho mais também em termos financeiros, tá? Lembrando que a finalidade principal é você tirar proveito, utilizar nas suas pesquisas científicas, na produção de TCC, artigo científico, relatório científico, na sua carreira acadêmica, científica, profissional, etc. E a contrapartida financeira é uma questão, uma consequência natural, normal, como reconhecimento, gratidão, mérito, como valorização do nosso trabalho. Esse livro eu gastei 5 anos para produzir, para ajudar você, toda a comunidade acadêmica e científica. Então é natural que a gente colha aquilo que a gente planta. Tá? E aí eu mostro para você também as minhas métricas aqui, deixa eu compartilhar aqui direitinho, peraí. Vou compartilhar aqui agora as minhas métricas, na ResearchGate, Deixa eu primeiro parar o compartilhamento, peraí. Então, vou compartilhar aqui. Aqui é meu perfil na ResearchGate, minha pontuação de interesse em pesquisa é 956.3, número de leitores são clientes em potencial 13.681, citações 3.981, é grande coisa, recomendações 3.680. A minha pontuação de interesse em pesquisa é maior que 92% dos membros da ResearchGate, e a minha pontuação de interesse em pesquisa é maior que 96% dos membros da ResearchGate que publicaram pela primeira vez em 2013. Então, quer dizer, bastante coisa, E eu trago aqui também, deixa eu compartilhar com você as minhas métricas no Google acadêmico. Deixa eu só compartilhar essa aqui e parar de compartilhar outra. Então aqui no Google Scholar, eu apresento aqui que eu tenho 1.591 citações ao todo, que representam o índice H25 e o índice 1025. Em 2013 eu tive 13 citações, em 2014 108 citações, em 2025 1.332 citações. Isso eu tive uma citação nos anos 2020, 2021, 2022. Mas por que eu tive esse boom de citações em 2024 e 2025? Eu fundei a comunidade científica Aliança Sapiente em 1º de novembro de 2024. Nos últimos 2 meses de 2024 isso explica essas 108 citações aqui. E ao longo desse ano todo, a minha produtividade científica, associada a essa minha comunidade científica que eu coordeno já faz quase um ano, de 1º de novembro vai fazer um ano agora, tem 10 grupos de pesquisa. Por meio dela eu já publiquei centenas de artigos científicos, mais de 200 em periódico, mais de 130 em cada capítulo de livro, são mais de 500 trabalhos técnicos produzidos. E essas pesquisas científicas, elas mostram o quanto os itens educacionais, mentoria acadêmica científica, assessoria científica, curso, etc., contribui para a produção e publicação dessa ciência, da minha ciência vem principalmente desses itens educacionais que eu tenho no meu catálogo de Aliança Sapiente, mostra como a sociedade científica tem sido beneficiada em termos escolares, universitários, empresariais no Brasil e no mundo, dessas minhas pesquisas científicas, trazendo resultados maravilhosos que estão sendo replicados, utilizados, e por isso todo esse reconhecimento trazido. Vou compartilhar aqui também o meu currículo Lattes. Deixa eu mostrar aqui o meu currículo Lattes. No meu currículo Lattes, quando você joga o meu nome lá na plataforma Lattes, você percebe que eu tenho 201 artigos publicados em periódicos, 27 artigos publicados em análise de evento, 16 resumo publicados em análise de evento, 22 livros, eu participei da produção de 22 livros, 137 capítulos de livros, 34 outras produções,
45 apresentações de trabalho, 16 programas, né, de computador sem registro, 274 trabalhos técnicos, 222 outros trabalhos, né, e aqui tem todas as revistas científicas, né, onde eu já publiquei artigos, né, e todos os coautores e coautoras, né, onde eu publiquei esse artigo científico. Aqui está tudo, né, para você ver. Né, e aqui eu apresento também, deixa eu compartilhar essa guia aqui, né, o meu currículo aqui eu apresento o seguinte: eu sou mestrando em Psicologia Cognitiva Comportamental, com previsão de conclusão agora em dezembro, linha de pesquisa psicodinâmica cognitiva da predestinação, crenças existenciais no processo de memória, modulação comportamental e investigação integradas, licenciado em Matemática e Letras Português e Inglês, licenciado em Ciências das Religiões, especialistas em Neuropsicologia, Psicopatologia, Terapias Integrativas Complementares, Ensino Religioso, Ensino de Matemática, especialista em uso educacional de internet, especialista em gestão tributária e em finanças e controladoria, com bolsa integral, especialista em gestão financeira, especialista em docência e pesquisa para o ensino superior, especialista em finanças e controladoria, bacharel em ciências contábeis, cursei bacharelado em estatística incompleto, sou tecnólogo em gestão de negócio, pai da superdotação Book, da mais moderna teoria da predestinação, do paradigma neoperspectivismo griftiano e da liderança neossituacional. Eu sou o primeiro superdotado nível book do mundo, revisor científico do seguinte periódico: Revista de Administração da UFSM, Brazilian Journal of Information Science, Medical Hypothesis, Asian Journal of Economics, Business and Accounting, Medicare Public Health Journal, Ágora, Revista de Extensão e Estudos Rurais, Prática de Administração Pública, Asian Journal of Pacific Research, Asian Journal of Research in Computer Science, e editora Pirtish Publication. Sou membro da Comissão Científica, avaliador parecerista do Congresso de Movimento Docentes, né, e do Congresso Brasileiro de Administração. Sou terapeuta holístico integrativo complementar, né, incluindo FT, reiki, florais, mindfulness, constelação familiar, aromaterapia e outras dezenas de técnicas terapêuticas. Sou orientador vocacional, massagista Yoni Nuru, com atendimento presencial do domicílio próprio, líder coordenador da Comunidade Científica Aliança Sapiente, fundada em novembro de 2024, composta pelo Grupo de Pesquisas Científicas Polivalente, GPCP, pelo Grupo de Pesquisa Científica em Diversidade e Inclusão nas Necessidades Educacionais Especiais, GPNES, e pelo Grupo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Aliança Sapiente, GTCTAS. Nessa comunidade, nosso esforço se concentra na promoção da verdade, da justiça, da diversidade e da inclusão. O GPCP se dedica à criação de soluções avançadas para desafios contemporâneos em saúde, educação e economia, enquanto o GPNES foca na inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais, e o GDCTAS desenvolve plataformas digitais inovadoras utilizando IA e Big Data para personalizar o aprendizado e transformar a educação. Proprietário-chefe, Executive Officer, CEO da startup Aliança Sapiente, no momento ainda sem CNPJ, mas vai ter. Administrador de blogs, atua como escritor, palestrante, né, atuo como escritor, palestrante, consultor, mentor acadêmico científico, sou concurseiro, possuo trajetória acadêmica e profissional bastante fragmentada e diversificada, com concentração nas áreas administrativa e contábil, cursei expert financeiro, o mais completo e prático curso de valuation no mercado brasileiro, incluindo VBA para o Word e Excel, análise estatística computacional avançada, startups, etc. Participei do curso de curta duração Valuation e Modelagem Financeira, Free Help 2021. Participei de curso de atualização Valuation e Métrica de Valor pela USP com bolsa integral. Eu deixo disponível o Financial Analytics Expert Suite 2005, né, para que você conheça esse meu produto tecnológico, né, e você acesse um programa, um software que eu desenvolvi que automatiza rotinas contábeis fundamentais, envolvendo a análise fundamentalista 1, 2 e 3, valuation, né, para fusões e aquisições de duas empresas, simulações computacionais com análise estatística avançada. Tenho meus repositórios de projeto no GitHub, você pode acessar, né? O meu perfil é público, ele tem, né, muitos, né, softwares, né, muitos programas que eu desenvolvi em Python, em R, né, que você possa conhecer. Tá? O que mais que eu vou disponibilizar para você? Eu vou compartilhar agora aqui o Orcid. Pelo Orcid, o que eu trago aqui para você são minha atividade como revisor científico em vários periódicos, né? Uma revisão feita na Asian Journal of Economics, né, Business and Accounting, uma revisão feita na Asian Journal of Pediatric Research, uma revisão feita na Brazilian Journal of Information Science, que tem 65 na Medical Hypothesis, uma na Revista de Administração do FSM e duas revisões na Revista Prática de Administração Pública. Todas essas revisões aqui, trazidas, né, realizadas nessas revistas que realmente, né, ajudam, contribuem muito, né, na produção científica, né, nas atividades científicas
que nós realizamos, né? Que eu realizo, né? E as atividades de revisão científica elas contribuem muito para a formação em docência e pesquisa, úteis e relevantes para orientar você, seja nos cursos que você assinar, seja, né, no processo de assessoria científica, né, mentoria acadêmica científica, que você pode, né, atuar junto comigo, tá? Então, eu vou mostrar para você que o roteiro já apresentei para você, por exemplo, esse meu livro, né? Se você é minha aluna, meu aluno assinante, né, dos meus produtos e serviços, se você é assinante dos meus produtos e serviços, então você já tem acesso aos meus livros, né, artigos científicos, né, no ambiente virtual de ensino e aprendizagem. Então não tem, né, gasto, ônus financeiro adicional com isso, você já paga, né, a mensalidade direitinho, então você já tem tudo isso aqui. Caso você não seja assinante dos meus cursos ainda, né, não tenha contratado produtos, serviços meus ainda, então você ainda não tem acesso. Caso você queira adquirir apenas este livro, eu recomendo que compre direto no site da Editora Aptos, porque você compra com um valor mais acessível e você maximiza também a minha rentabilidade. É um valor maior que é passado para mim como comissão. Caso você tenha disponibilidade, disposição financeira, né, sua capacidade contributiva sua renda permita que você seja assinante dos cursos, é melhor, porque nos cursos, além de você ter todo o acompanhamento, no final você, como egressa, ter a certificação do seu curso, você ainda recebe, né, todos os meus livros, né, como brinde, né, durante todo o curso. Tá? Então, é melhor que você seja assinante dos meus cursos, que assim você tem tudo isso aqui à sua disposição. Tá? É melhor para você. Agora eu vou apresentar para você o seguinte, deixa eu parar de compartilhar, deixa eu compartilhar a minha tela inteira aqui, para você ter acesso, por exemplo, ao que eu estou apresentando aqui para você. Deixa eu mostrar para você o roteiro, né, que a gente está considerando em elaboração do TCC. Na aula 41 anterior, nós vimos a escolha do tema e definição do programa de pesquisa. Agora, nessa aula 42, vemos construção de objetivos e hipóteses da pesquisa. Depois, na 43, vamos ver revisão de literatura, estratégias e bases científicas. Na aula 44, metodologia de pesquisa aplicada ao TCC. Na aula 45, estrutura do TCC segundo a BNT, né, e outras normatizações. Aula 46, redação acadêmica com clareza, coesão e coerência. Na aula 47, ferramentas digitais para elaboração do TCC. Aula 48, apresentação oral do TCC. Aula 49, plágio acadêmico e integridade científica. Aula 50, transformação do TCC em artigo científico. Né, e eu trago o meu livro, né, a essência do meu livro em todas as aulas, né, para que você saiba, né, os trechos do meu livro que são diretamente aplicáveis a cada uma delas. Né. Depois um artigo também RBDNs, né, RBDS, RBDI, RBDE. No devido momento, quando eu for falar na aula 43, né, de revisão da literatura, eu vou apresentar esse artigo para você conhecer os quatro principais tipos de revisões, que são as revisões bibliográficas documentais narrativas, as revisões bibliográficas documentais sistemáticas, as revisões bibliográficas documentais integrativas e as revisões bibliográficas documentais de escopo. São os quatro principais tipos de revisões. Tá? No devido momento eu vou apresentar para você. Agora eu vou apresentar para você, na parte do meu livro, sobre construção de objetivo e hipóteses. Né? Deixa eu apresentar aqui direitinho. Deixa eu pegar aqui lá no sumário para que você veja o que tem no meu livro. Esse livro meu, né? Esse livro aqui que eu acabei de apresentar para você, né? Os 3 pilares da metodologia da pesquisa científica, né? Este presente trabalho aborda qualitativamente os 3 pilares constituintes da metodologia da pesquisa científica, né? Quais sejam o epistemológico, lógico e o técnico. Visto que a vasta literatura deste tema contradiz-se sobremaneira ao se tratar de seus pilares constituintes, esse trabalho realiza de forma bastante abrangente, porém não exaustiva, uma revisão da literatura crítica e de outros documentos sobre o tema com o objetivo de clarear a sua correta compreensão e o seu adequado uso. Desse modo, este livro é destinado prioritariamente aos universitários e às universitárias, para tanto utiliza o paradigma neoperspectivismo gifteliano como seu eixo epistemológico, o método hipotético dedutivo como a base de sua estrutura de pensamento, e o método observacional não participante do tipo bibliográfico documental como a base procedimental da sua investigação. Discute os óbices, barreiras, né, obstáculos para o processo científico, dentre os principais, né, as imperfeitas interpretações humanas e as más adequações ou aplicações dos métodos de pesquisa por parte do pesquisador-pesquisadora. Considere e apresenta a ética como elemento propulsor da autêntica cientificidade. Conclui-se que este trabalho traz avanços terminológicos, conceituais, taxonômicos e conteudísticos significativos para a temática investigada.
Tá? Então, essa versão que eu estou apresentando aqui é uma versão anterior que foi publicada, então, né, mas eu vou tirar a parte, né, dessa versão que realmente se aplica aqui ao que você vai precisar. Deixa eu pegar o sumário aqui primeiro. No sumário eu apresento o seguinte aqui, ó, sumário. Né, sumário, introdução, revisão da literatura. Nessa revisão da literatura apresenta epistemologia científica, gnoseologia científica, ontologia científica, referencial teórico científico, né, a ética científica, os pilares metodológicos, né, o pilar epistemológico, método, enfoque, paradigma fenomenológico hermenêutico, método, enfoque, paradigma empírico analítico, método, enfoque, paradigma crítico dialético, histórico estrutural, outros paradigmas, como por exemplo o neoperspectivo gifftidiano, que eu desenvolvi mais tarde. O pilar lógico, as fases da pesquisa científica, seja na elaboração do anteprojeto de pesquisa, planejamento, organização, execução e controle, seja na transformação deste anteprojeto de pesquisa em pesquisa final, né, replanejamento, reorganização, reexecução e recontrole, as bases estruturais do pensamento, né, científico, seja indutiva, dedutiva ou abdutiva, o pilar técnico, seja a abordagem quantitativa, qualitativa ou mista, as bases procedimentais de investigação científica, as técnicas da pesquisa científica, seja experimentação, observação, amostragem, testagem. Então, quer dizer, tem as técnicas gerais, as técnicas específicas da pesquisa. Né, depois eu apresento, né, as espécies de pesquisas científicas, né, adicionais, né, os instrumentos da pesquisa científica, e no final eu apresento um apêndice único, apresento um anexo único, né, um glossário científico, o apêndice 1 e o apêndice 2. Né, então, assim, eu vou apresentar aqui também como o foco é objetivos e hipóteses. Deixa eu pegar aqui a parte que fala disso. Aqui não, eu não separei exatamente, né, um tópico falando, né, especificamente dos objetivos e dos objetivos e hipóteses aqui. Mas eu trouxe um artigo científico, né, específico sobre essa parte, né, e é justamente ele que eu vou abordar. Né. Eu toquei na questão dos objetivos e hipóteses no meu livro, só não lembro exatamente qual é a página, para não, né, aumentar desnecessariamente o tempo aqui, né, até eu ficar procurando onde é que está. Eu vou considerar o artigo que eu já separei para essa aula. É o artigo, né, intitulado Problema, Hipótese e Projeto de Pesquisa. Né, é uma parte, né, que vem de um livro de Silvio Menezes, né, Metodologia de Pesquisa, Elaboração e Dissertação. E essa parte, esse trecho do livro, é um trecho que vai falar, né, dessa parte de hipóteses, né, e de objetivos. Então, eu vou considerar aqui com você, meu aluno, minha aluna. A pesquisa é fundamentada e metodologicamente, né, construída, objetivando a resolução ou esclarecimento de um problema. O problema é o ponto de partida da pesquisa. Né, da sua formulação dependerá o desenvolvimento da sua pesquisa. Né, Gerard, né, é um nome diferente aqui, 1989, página 4, para ilustrar o processo de pesquisa, faz uma descrição das atividades de um médico, né, esclarecedoras à compreensão do que consiste um problema e o que são as hipóteses de pesquisa. Né. Observe a descrição. Cláudia, uma menina de 8 anos, foi levada ao médico com dor de garganta, febre e dificuldade de engolir. O médico constata imediatamente que há uma doença, mas ainda não sabe sua causa. Ele percebe que há um problema a ser resolvido. Provavelmente, devido aos seus estudos e sua prática, ele imagina rapidamente uma explicação para a doença. Neste caso, a criança, né, talvez esteja com uma infecção na garganta. Desse modo, ele formula uma hipótese para resolver o problema. Passa então a procurar outros sinais de infecção. Observa a garganta da criança, mede sua temperatura, talvez mande examinar em laboratório o material recolhido da garganta da menina, etc. Se a criança estiver com uma infecção, sua garganta estará inflamada, o termômetro deverá indicar febre e o exame de laboratório, né, acusará a presença de germes causadores da doença. O médico estará então realizando observações e experiências, né, para testar sua hipótese. Finalmente, ele analisa os resultados dos testes para chegar a uma conclusão.
Os exames poderão indicar ou não a presença de uma infecção. Caso a hipótese de infecção se confirme, ela será aceita, pelo menos provisoriamente, e o médico receitará os medicamentos adequados para combater a doença. Se os testes não indicarem infecção, outras hipóteses terão que ser testadas ou talvez alguns testes tenham que ser refeitos. Desse modo, a hipótese poderá ser confirmada ou refutada pela experiência. A percepção de um problema, então, é o que leva ao raciocínio que gera a pesquisa, e nesse processo você formula hipóteses, que são soluções possíveis para o problema identificado. O que é um problema de pesquisa? Na acepção científica, o problema é qualquer questão não solvida, ainda não resolvida, que precisa de solução então, mas que dá para ser resolvido, claro, e que é objeto de discussão em qualquer domínio do conhecimento. Problema, para Kerlinger, 1980, página 35, é uma questão que mostra uma situação necessitada de discussão, investigação, decisão ou solução. Simplificando, o problema é uma questão que a pesquisa pretende responder. Todo o processo de pesquisa irá girar em torno de uma solução. Como exemplos de problemas de pesquisa, Gil, 1999, arrola questões para as quais ainda não se tem resposta. Qual a composição da atmosfera de Vênus? Qual a causa da enxaqueca? Qual a origem do homem americano? Será que a propaganda de cigarro pela TV induz ao hábito de fumar? A formulação de um problema tem relação com as indagações. Como são as coisas? Quais são as causas? E quais são as suas consequências? A escolha do problema de pesquisa. Muitos fatores determinam a escolha de um problema de pesquisa. Para Rudi 2000, o pesquisador neste momento deve fazer as seguintes perguntas. O problema é original? O problema é relevante? Ainda que seja interessante e adequado para mim? Tem possibilidades reais para executar tal pesquisa? Existem recursos financeiros que viabilizarão a execução do projeto? Terei tempo suficiente para investigar tal questão? O problema sinaliza o foco que você dará à pesquisa. Geralmente você considera na escolha deste foco a relevância do problema. O problema será relevante em termos científicos quando propiciar conhecimentos novos à área de estudo, e em termos práticos a relevância refere-se aos benefícios que sua solução trará para a humanidade, país, área de conhecimento, etc. A oportunidade de pesquisa. Você escolhe determinado problema considerando a possibilidade de obter prestígio ou financiamento. 3. Formulação do problema de pesquisa. Na literatura da área de metodologia científica, podem-se encontrar muitas recomendações a respeito da formulação do problema de pesquisa. Gil, 1999, considera que as recomendações não devem ser rígidas e devem ser observadas como parâmetros para facilitar a formulação de problemas. Veja algumas dessas recomendações. O problema deve ser formulado como pergunta para facilitar a identificação de que seja pesquisar. Eu já falei na aula anterior, deve não. Aqui foi a arrogância dele, não é que porque é mais fácil, não. Para ele pode achar mais fácil apresentar um problema como pergunta. Isso é questão dele. Tá? A questão dele ser humilde e falar, não, eu acho mais fácil, para mim eu considero mais fácil, eu tenho mais facilidade de apresentar o problema como pergunta. Você eu não sei, você não é eu não sou você. Eu falo porque eu acredito que é mais fácil, porque eu faço, para mim é mais fácil, então talvez seja ajuda, mas pode não ser. Você não é obrigado a fazer como eu, você pode apresentar como pergunta, como afirmação, como negação. Se você não acha isso mais fácil, procure uma forma mais fácil para você, siga um outro caminho que seja mais fácil, mais benéfico para você. Então, eu estou falando para tentar te ajudar, mas você não é obrigado a fazer como eu. Você faz do jeito que for melhor para você. Você não é eu não sou você. Ponto. Cada um com seu cuidado. O problema tem que ser uma dimensão viável. E isso realmente tem que ser. Para ser operacionalizável, para ser executável. Isso é uma questão de rigor metodológico. Tá? Não é questão de chatice, de arrogância, nada disso. Deve ser restrito para permitir sua visibilidade. O problema formulado de forma ampla poderá tornar inviável a realização da pesquisa. Tem que estar de acordo, inclusive, com o tempo dentro do... se estiver vinculado a pesquisa a uma graduação, para graduação, o tempo que você vai ter dentro do seu curso para fazer. É 1 ano, 6 meses, 2 anos, tem que ver isso. E o tempo, o seu cronograma da pesquisa tem que estar ajustado ao tempo que você vai ter para conduzir a pesquisa. Tem que ser operacionalizado, tem que ser executável, viável. O problema deve ter clareza e precisão, com certeza. Os termos adotados devem ser definidos para esclarecer os significados com que estão sendo usados na pesquisa. Tem que ser recortado no tempo e no espaço, bem delimitada o seu objeto de pesquisa, bem caracterizado para você fazer. Isso está explicado na aula anterior. O problema deve ser preciso, além de definir os termos necessários que sua aplicação esteja delimitada.
Para melhor entendimento de como deve ser formulado um problema de pesquisa, observe o exemplo abaixo, Martins, 1994. O assunto ou tema, recurso humano. O tema, né? O tema já é um assunto, né? Perfil ocupacional. Problema. Qual é o perfil ocupacional dos trabalhadores em transporte urbano? Na verdade, ele poderia falar que o problema é justamente, né, que um determinado tipo de perfil ocupacional desses trabalhadores em transporte urbano, poderia até especificar qual é o perfil que seria um problema, né, e tentar justificar isso, por que esse seria um problema. Assunto finanças, tema comportamento de investidores, problema. Quais os comportamentos de investidores no mercado de ações de São Paulo? Na verdade, você pode falar que o problema é o desconhecimento desses comportamentos dos investidores no mercado de ações de São Paulo. Assunto, né, o tema cultura organizacional de organizações, né, cultura organizacional, né, está dentro da temática de um campo mais amplo de organizações. Problema. Qual a relação entre cultura organizacional e desempenho funcional dos administradores e administradoras? Você pode dizer que o problema é justamente o desconhecimento, né, ou não entendimento da relação entre essa cultura organizacional e desempenho funcional de administradores e administradoras. O que são hipóteses? Hipóteses, elas são suposições, possibilidades, colocadas como respostas plausíveis, né, provisórias para o problema de pesquisa. As hipóteses são provisórias porque poderão ser confirmadas ou refutadas com o desenvolvimento, a condução da pesquisa. Um mesmo problema pode ter muitas possibilidades, hipóteses, ou seja, que são soluções possíveis para a sua resolução. As hipóteses irão orientar o planejamento dos procedimentos metodológicos necessários à execução de sua pesquisa. O problema de pesquisa estará voltado para a procura de evidências que comprovem, sustentem ou refutem afirmativas feitas na hipótese. A hipótese define até onde, né, você quer chegar e por isso será a diretriz de todo o processo de investigação. A hipótese é sempre uma afirmação, uma resposta possível ao problema proposto. As hipóteses podem ser explícitas ou implícitas na pesquisa. Quando analisados os instrumentos adotados para a coleta de dados, é possível reconhecer as hipóteses subjacentes implícitas que conduziram à pesquisa. Para a Luna, em 1997, a formulação de hipótese é quase inevitável para quem é estudioso na área que pesquisa. Geralmente, com base em análise do conhecimento disponível, o pesquisador/pesquisadora acaba apostando naquilo que pode surgir como resultado de sua pesquisa. Uma vez formulado o problema, é proposta uma resposta suposta, provável e provisória, hipótese, que seria o que ela acha plausível como solução do problema. Características das hipóteses. Muitos autores já determinaram as características ou critérios necessários para validar as hipóteses. Lakatos e Marconi, em 1991, listaram 11 características já indicadas na literatura. São elas: consistência lógica, o enunciado das hipóteses não podem ter contradições e pode ter compatibilidade com o corpo de conhecimento científico. Verificabilidade, devem ser passíveis de verificação. Simplicidade, devem ser parcimoniosas, evitando enunciados complexos. Relevância, devem ter, né, poder preditivo ou explicativo. Apoio teórico, devem ser baseados em teoria para ter maior probabilidade de apresentar genuína contribuição ao conhecimento científico. Especificidade, deve indicar as operações e previsões a que elas devem ser expostas. Plausibilidade e clareza, devem propor algo admissível que o enunciado, né, possibilite o seu entendimento. Profundidade, fertilidade e originalidade, devem especificar os mecanismos aos quais, né, obedecem para alcançar níveis mais profundos da realidade, favorecer o maior número de deduções e expressar uma solução nova para o problema. Classificação das hipóteses. O problema, sendo uma dificuldade, né, sentida, compreendida e defendida, necessita de uma resposta provável, suposta, né, e provisória, que é a hipótese. Para Lakatos e Marconi, 1991, página 104, a principal resposta é denominada de hipótese básica e essa pode ser complementada por outras denominadas de hipóteses secundárias. Hipótese básica e hipótese principal. Hipótese básica é a afirmação escolhida que como a principal resposta, né, que você toma como a principal resposta ao problema proposto. A hipótese básica pode adquirir diferentes formas, tais como: afirma em dada situação a presença ou ausência, né, de certos fenômenos, se refere à natureza ou característica de dados fenômenos em uma situação específica, aponta a existência ou não de determinadas relações entre fenômenos, prevê variações concomitantes, direta ou inversa entre fenômenos, etc. Hipóteses secundárias. São afirmações, né, complementares e significam outras possibilidades de resposta para o problema. Podem abarcar em detalhes o que a hipótese básica afirma em geral, englobar aspectos não especificados na hipótese básica, indicar relações, né, deduzidas da primeira,
né, decompor em pormenores a afirmação geral, apontar outras, né, relações possíveis de serem encontradas, etc. Como formular hipóteses? O processo de formulação de hipóteses é de natureza criativa e requer experiência na área. Gil, em 1991, analisou a literatura referente a descobertas científicas e concluiu que na formulação de hipóteses podem-se, né, usar as seguintes fontes: observação, resultados de outras pesquisas, teorias, deixa eu voltar aqui que eu perdi aqui. Teorias e intuição. O projeto de pesquisa. Agora que você conhece as etapas de uma pesquisa, é necessário aprender a elaborar um projeto de pesquisa. O esquema para a elaboração de um projeto de pesquisa não é único e não existem regras fixas para a sua elaboração. No projeto de pesquisa, você mostrará o que pretende fazer, que diferença a pesquisa trará para a sua área, a qual pertence, para a universidade, para o país e para o mundo. Como está planejada a execução, quanto tempo levará para a sua execução e quais as pessoas e os investimentos necessários à viabilização da pesquisa proposta. Um esquema clássico de apresentação do projeto de pesquisa deverá conter o título da pesquisa, a introdução, o que se vai fazer e por quê. Nesse capítulo são apresentados o tema da pesquisa, o problema a ser investigado, a justificativa. Contextualiza abordando o tema de forma a identificar os motivos ou o contexto, né, no qual o problema ou as questões da pesquisa foram identificadas. Permite que se tenha uma visualização situacional do problema. Restringe a sua abordagem apresentando as questões que fizeram você propor essa pesquisa. Indique as hipóteses ou os pressupostos que estão guiando a execução da pesquisa. Hipóteses ou pressupostos são respostas provisórias para as questões colocadas acima. Arrole os argumentos que indiquem que a sua pesquisa é significativa, importante ou relevante. Indique os resultados esperados com a elaboração da pesquisa. Objetivos, para quê? Neste item deverá ser indicado claramente o que você deseja fazer, o que pretende alcançar. Os objetivos podem ser. Então, objetivo, o que você pretende alcançar com a sua pesquisa? Você quer descrever. Então, mas qual é a descrição final que você quer dar? Você quer mapear. Então, mas qual é o mapeamento que você quer fazer? Exatamente. Você quer explorar. Então, mas qual que é o nível de exploração que você quer? O nível de profundidade e abrangência que você quer explorar esse fenômeno? Você quer validar. Então, o que você quer validar? E qual que é a validação que você quer fazer? A validação empírica? Uma validação teórica? Como é que é uma validação? O que é validação para você? Qual que é a validade que você quer alcançar? Você quer validar uma técnica? Você quer validar uma hipótese? Você quer validar uma teoria? Você quer validar uma lei? Né? O que você quer validar? Né? Então, assim, qual que é o objetivo geral que você tem? Você quer propor uma solução? Não, você quer implementar uma solução? Então, entende? Então, o objetivo geral é o objetivo principal, né? O objetivo geral principal, ele tem ligação direta com a questão norteadora principal, que tem ligação direta com a hipótese principal, a hipótese básica. Dado um determinado problema observado, dada a questão norteadora principal, que é ela que vai remeter diretamente ao objetivo principal da pesquisa, né? A resposta, né, possível a esta, né, questão norteadora principal é justamente a hipótese básica ou a hipótese principal. Né? Dadas as questões, né, problema secundárias, cada uma delas gera pelo menos uma hipótese ou uma solução possível, resposta possível, que são as hipóteses secundárias. E cada uma dessas questões, cada questão, problema secundário que gera pelo menos uma hipótese secundária, também gera um objetivo específico que é o secundário também. Então, a questão norteadora principal está atrelada ao objetivo geral principal, que está atrelada à hipótese básica principal geral. As questões, né, problemas secundários estão atreladas, né, aos objetivos específicos secundários, que estão atreladas às hipóteses secundárias. Tá? Lembrando que hipóteses são possibilidades, né? Não se sabe, né, se elas são verdadeiras ou falsas enquanto não se conduz, enquanto se conclui a pesquisa. Depois da condução da pesquisa, que se vai avaliar, seja bibliográfico, documentalmente, né, experimentalmente, por meio de análise estatística, etc., se aquelas hipóteses no todo, né, são verdadeiras ou falsas, ou se uma parte é verdadeira ou outra parte é falsa, enfim. O objetivo de se testar a hipótese é ou corroborar, confirmar a hipótese, ou falsear ela, né, mostrando que ela não faz sentido, descartando ela. Objetivos específicos. Objetivo geral indica de forma genérica qual objetivo a ser alcançado, mas de uma forma bem precisa e clara. Né? É geral, mas não quer dizer que é vago, raso, não. Você vai deixar. É o objetivo geral, é genérico, mas é preciso, é claro, bem definido. Objetivos específicos. Detalhe o objetivo geral, né? Você vai detalhar mostrando, né, o que se pretende alcançar com a pesquisa, torne operacional o objetivo geral, indicando exatamente o que será realizado em sua pesquisa.
Revisão da literatura, o que já foi escrito sobre o tema. Né? Toda pesquisa ela deve partir de uma fundamentação teórica, o ideal é que se parta do estado da arte. Quando não se tem muita experiência em fazer revisões, é normal que a revisão ela não alcance nem o estado da arte. De repente ela recortou um conjunto, né, o corpus, né, selecionado não é o mais recente, não é o de mais alto impacto, não são as principais obras da temática, não traz os principais achados, lacunas, avanços já está dentro da temática. Então, portanto, não alcança o estado da arte. Às vezes é uma revisão mais simples, mais básica, seja ela narrativa, sistemática, executiva de escopo, mas não quer dizer que seja irrelevante, não. É a sua parte de entrada no tema. Aquilo que você conseguiu rever sobre a temática é o seu entendimento sobre o tema. O máximo de entendimento que você alcançou na revisão é o máximo de entendimento inicial que você tem para começar naquela temática. Tá ótimo, vamos lá. Tem que ter um ponto de partida, não tem? Tá bom. Né? Agora, se você alcançar o estado da arte nessa revisão, ótimo. O ideal é que se parta, né, do estado da arte, tanto para trazer avanço teórico, quanto para trazer avanço metodológico ou empírico por meio de pesquisa aplicada. Metodologia: como, onde, com quem, com o que. Neste capítulo você mostrará como será executada a pesquisa e o desenho metodológico que se pretende adotar será do tipo quantitativo, qualitativo, descritivo, explicativo, exploratório, vai usar abordagem mista, será um levantamento, estudo de caso, pesquisa experimental, vai ter análise de viabilidade econômica, vai ter análise estatística, vai ter simulação computacional, vai ter desenvolvimento de software, aplicação de software, o que vai ter? Defina em que a população universo será, né, aplicada a pesquisa, explique como será selecionada a amostra e o quanto essa corresponde, né, percentualmente em relação à população estudada. Indique como pretende coletar os dados e que instrumento de pesquisa pretende utilizar. Observação, questionário, formulário, entrevistas. Né, elabore um instrumento de pesquisa e anexo ao projeto. Né, indique, né, como irá tabular os dados e como tais dados serão analisados. Indique os passos de desenvolvimento do modelo ou produto se o TCC estiver direcionado para tal finalidade. A denominação metodologia, né, poderia ser, né, substituída por procedimentos metodológicos ou materiais e métodos. Cronograma: quando, em quanto tempo? Neste capítulo você identificará cada etapa da pesquisa, né, elaboração do projeto, coleta de dados, tabulação e análise de dados, elaboração do relatório final, apresente um cronograma estimando o tempo necessário para executar cada uma das etapas. O orçamento: quanto vai custar? Neste capítulo você elaborará um orçamento com a estimativa dos investimentos necessários, isto é, que torne viável a realização da pesquisa. Faça um quadro mostrando as rubricas, né, material de consumo, papel A4, disquete, cartucho, disquete hoje já não se usa, né? HDs, pendrives, né, nuvem, né, cartucho para impressora, reprografia, etc. Outros serviços: encarte, fotocópia, transporte, alimentação, material permanente, equipamentos, móveis, etc. Arrole quantidades e valores em reais, apresente um somatório com valor global. Executores. Quem vai fazer? Neste capítulo você indicará os participantes e as participantes do projeto. Indique o nome e a função de cada um no projeto, por exemplo, coordenador, coordenadora, pesquisador, pesquisadora, auxiliar de pesquisa. No caso de trabalho de conclusão de curso, indique o nome do orientador, orientadora, co-orientador, co-orientadora e nome do graduando, graduando, orientando, orientando, especializando, especializando, mestrando, mestrando, doutorando, doutorando, pós-doutorando, pós-doutorando. Referência: que materiais foram citados? Neste capítulo você irá rolar as referências de acordo com a normatização que foi requerido, seja pela revista, pela editora, pela universidade, né, seja BNT, Harvard, Chicago, né, ISO, APA, SEC, etc., qualquer outra, né, faça as referências do documento de onde você extraiu citações. Obras citadas e não referenciadas são consideradas fraude, mas lembrando que para caracterizar fraude tem que se provar o dolo, a intenção de gerar danos, né, danos sejam eles morais ou materiais, aos autores no caso de direitos autorais, né. Se não for comprovado isso, é encarado como erro técnico, tanto quanto se você coloca a referência e não citou. Tá? Então, apêndice: são textos complementares relevantes, mas autorais, aqueles textos que você produziu, né, que complementos você quer inserir, são os apêndices que você coloca no apêndice, local destinado para disponibilizar cópias, né, de documentos da sua autoria elaborados para complementar sua exposição ou argumentação do TCC. Por exemplo, cópia de questionário, formulário, roteiro de entrevista. Anexos: são textos, né, complementares relevantes não autorais, de outras pessoas. Não foi você que produziu, mas são textos que complementam, seja, né, questionário, formulário, né, diagrama, né, sei lá, mapas mentais, fluxogramas, organogramas, você quer inserir. Então, é local destinado para disponibilizar documentos não elaborados, né, por você, ou seja, não são de sua autoria.
mas que você serviram de fundamentação, comprovação e ilustração no seu TCC, por exemplo, o organograma da empresa. Então então essas são as principais considerações que eu fiz dentro desse tópico, né, construção de objetivos e hipóteses, né. Para a avaliação das hipóteses também tem o critério SMART, já conhece o critério SMART? São 5, né, quesitos principais que cada hipótese precisa ter para que ela possa ser considerada científica, né. Principalmente se considera critérios SMART quando você vai fazer teste de hipótese em pesquisa, né, mais avançada, de mestrado, doutorado, validação de teoria, né, considera-se muito critério SMART para se tratar das características fundamentais dessas hipóteses. Mas essas características já apresentadas aqui, deixa eu mostrar, elas já abordam os 5 aspectos do SMART, né? Os 5 já estão inseridos aqui. Aqui falou, né? As características fundamentais, né? Consistência lógica, verificabilidade, simplicidade, relevância, né? Apoio técnico, especificidade, plausibilidade, profundidade. Aqui tem, né? Tem até mais 5 aqui, né? Que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que tem 8 características. Então, essa característica já abrange os 5 aspectos SMART, né? Que são analisados, né? Para se validar para se considerar que a hipótese seja científica, né, que ela tem todas as características necessárias para ser então testada e ser corroborada ou falseada. Né? Então, se você seguir esse roteiro aqui de Marconi na casa, você vai estar seguindo o roteiro correto, não tem problema. Né? Mas se você pode, né, basear em artigo, pode pesquisar critérios SMART, seguir o critério SMART, que você vai saber se a sua hipótese ela é científica ou não. Quaisquer dúvidas, meu aluno, por favor, envie mensagem por e-mail, envie mensagem pelo WhatsApp, ou mesmo marque encontros presenciais ou virtuais. Estou à disposição.